com o presidente da Associação dos Profissionais de Turismo da Baixada Santista, Eduardo Silveira. Depois dos anos trágicos para o turismo da pandemia, 2020, 2021 ainda, com reflexo em 2022, 2025 registrou um aumento do fluxo turístico internacional. O Brasil tem destaque nesse campo, Eduardo. Como é que você analisa esses números que foram apresentados do turismo internacional em 2025? Paulo, muito bom dia para você, toda a audiência aí, a IS-FM e a IS-TV. Quero cumprimentar também o Adalto aí e o Dr. Julião. Olha só, para a gente é um motivo de alegria, né? Eu tenho dito que 2025 seria o ano do turismo nacional. E, de fato, a gente está vivendo essa conexão, né, do brasileiro também visitando mais o Brasil e dada do turismo internacional. Isso mostra o quão é importante, né, a divulgação, o marketing, todo o trabalho que foi feito pela Embratur, pelo Ministério do Turismo, nas feiras internacionais, mostrando o Brasil e falando do Brasil. E, obviamente, como vocês já estavam, eu estou acompanhando o programa, falando do cenário econômico, né, para quem vem de fora para visitar o Brasil hoje é um destino que acaba sendo também popular pela questão do custo, né, pela questão da inversão da moeda. O turista que vem para cá, né, ele tem um poder aquisitivo muito maior para poder consumir, para poder fazer compras, para poder usar os meios de transporte, enfim, é um giro na economia que foi surpreendente. E não é só, na verdade, o número de turistas internacionais que a gente bateu recorde. É importante falar também, contar para a sua audiência, o recorde que a gente teve com os voos nacionais e internacionais do Brasil. A ANAC, ela está divulgando aí o fechamento dos números de 2025 e a gente vai bater um número recorde de 130 milhões de passageiros transportados no Brasil. Então, para a gente, isso só enche de orgulho e mostra que, de fato, a gente fez um trabalho importante durante a pandemia, né, de falar da pandemia, de conscientização, de preparar os profissionais e todo o turismo para essa retomada. Essa retomada, ela já era esperada, era natural para nós e a gente está muito feliz. Eduardo, quais são os principais polos de atração turística para o turista de outros países no Brasil? A gente sabe que tem o Pantanal, tem a Amazônia, tem o litoral nordestino, paradisíaco, Fernando de Noronha, que é muito lindo, mas também é muito caro. Tem o Rio de Janeiro, tem o polo de turismo de negócios em São Paulo, né, que movimenta muitas feiras, muitas exposições, muitos congressos. Tem alguma novidade surgindo aí ou o cenário ainda é esse? Não, olha, a gente pode dizer que parte do cenário é esse, mas eu vou dizer que tem uma nova construção aí em cima, por exemplo, da cidade de São Paulo. Ela também teve esse recorde de turismo e São Paulo, ele está se destacando também como um destino de lazer, como um destino gastronômico, não é só o turismo de negócios, né? Então isso também tem chamado a atenção das pessoas e obviamente aí a gente está falando de Rio de Janeiro, a gente está falando da Bahia e também a gente precisa citar, né, Foz do Iguaçu como um grande destino, como uma porta de entrada para os turistas internacionais. E uma outra coisa que chama atenção, o próprio Rio Grande do Sul, mesmo depois de todos aqueles problemas das chuvas que nós tivemos lá, né, o destino, por exemplo, Gramado e a própria capital, Porto Alegre, elas têm se destacado no turismo. O Rio Grande do Sul já tem um turismo por conta de vinho, como tem Mendoza na Argentina, como tem o Chile, como tem a Itália, como tem a França, porque os espumantes gaúchos, eles têm obtido destaque no mundo, né, nas competições internacionais, eles se equipararam aos melhores espumantes do mundo, não é? Sem dúvida nenhuma, isso atrai um outro público, né, que é aquele enólogo, aquele sommelier de vinhos, isso tem se destacado mesmo. E pela questão, obviamente, do custo, hoje é muito mais barato, né, você ter essa experiência, por exemplo, de vinhos no sul, né, no Rio Grande do Sul, do que você ir para a Argentina.
outro fato interessante é que você percebe, né, nos números, nos indicadores, que hoje o estrangeiro ou a nacionalidade que mais veio para o Brasil, de novo, foram os argentinos. Então, os argentinos realmente, olha, tomaram conta não só do Rio Grande do Sul, mas a gente sabe também de Florianópolis, de Balneário Camboriú, de Itapema. Então, toda essa região, né, de praia, de sol, de mar, cresceu muito. Agora, nós estamos conversando com o Eduardo Silveira, que é presidente da Associação dos Profissionais de Turismo da Baixada Santista. O litoral de São Paulo, ele é um polo turístico, o volume de turistas que recebe é muito grande, por quê? Ele é vizinho dos dois maiores emissores de turistas do Brasil, que são a Grande São Paulo e o interior de São Paulo, né? São os dois. E a Baixada Santista, o litoral norte e o litoral sul de São Paulo recebem muitos turistas. Esse quadro permanece? Esse quadro permanece, né? E o interessante é que, ano a ano, esse quadro está crescendo. As pessoas, Chief, após a pandemia, elas estão analisando questões locais, não só de divertimento, de lazer, mas ela também olha pela segurança, ela também olha pela qualidade de vida. Eu falo que uma cidade ela é boa para o turista, quando em primeiro lugar ela é boa para o seu morador. E aí que a gente tem ganhado nos destinos, né, no próprio estado de São Paulo. Então, hoje, a Baixada Santista como um todo, ela foi recorde, ela tem sido recorde. A temporada de cruzeiros, obviamente, ajuda bastante, né? O verão também, o sol é a causa disso, mas não é só isso. A gente vê que durante o ano todo, vários eventos culturais que foram programados, né? Então a gente tem lá o Festival do Café, o Festival do Imigrante, a gente tem vários eventos que já são tradicionais aqui na nossa região e tão consolidado, e tem cada vez mais atraído esse público. Aqui na Baixada a gente tem a Rota da Cerveja Artesanal, então há ações para as pessoas viverem essa experiência que não faltam. E, obviamente, o ano passado foi um ano de adaptação na economia, a gente sabe disso, há esse reflexo. E vocês estavam comentando sobre isso aí, sobre os números econômicos. Então, também um fator importante são esses deslocamentos curtos. As pessoas optaram, talvez, por viagens menores. Olha, eu vou aqui até a praia, e ela pode repetir essa viagem mais vezes. Agora, Eduardo, para finalizar essa conversa, é bastante interessante aqui para o ouvinte, para o telespectador, para o internauta, sobre o turismo, que é uma das maiores indústrias do mundo, né? Qual é a perspectiva do turismo brasileiro para 2026? Como eu te falei, olha só, 2026 vai ser o ano da consolidação, na verdade, desse papel estratégico que o turismo tem na nossa economia. Então, primeiro a gente precisa falar do impacto de economia, né? O giro da economia, hoje a gente só perde para o agronegócio, que é um grande vetor no nosso país, e graças a Deus é o turismo que vai gerar renda para muitas cidades. As pessoas viajam para as cidades, para os destinos. Então a gente acredita, o próprio brasileiro já está mais focado nisso, em conhecer o seu próprio país, em visitar mais lugares, em explorar o Brasil. Então a gente vê destinos de novo voltando a crescer. Claro que você falou do destino aí principal da moda, que é Fernando de Noronha, e é um pouco mais caro, mas nós temos as Chapadas, nós temos o próprio Pantanal, nós temos a própria região Centro-Oeste, a região Norte, que foi destaque com a COP, Belém, né, que foi vitrine para o mundo todo, a região amazônica. Então, esse movimento, ele continua, a gente percebe no dia a dia as pessoas procurando e perguntando e fazendo orçamentos de viagem mesmo, dizendo, olha, eu quero conhecer mais o Brasil, eu quero conhecer todos os estados do Brasil. Uma coisa interessante também é que as pessoas também passaram a querer conhecer mais Brasília, né, que é uma cidade construída, planejada e que também é lindíssima. Nós conversamos aqui no ESFM News com o presidente da Associação dos Profissionais de Turismo da Baixada Santista, Eduardo Silveira. Obrigado pelas informações, pelo detalhamento desse quadro do turismo nacional nesse momento, e boa sorte aí na continuidade da carreira. Obrigado, Paulo. Muito obrigado.